Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 22 de maio de 2020. Coronavírus. Pais deveriam interromper trabalho para dar atenção a filhos na quarentena, diz especialista em infância. As crianças, especialmente as pequenas, parecem ser um dos grupos que tem sua saúde menos afetada pelo novo coronavírus. E, no entanto, elas podem estar entre as que mais vão sentir os seus efeitos no longo prazo, no decorrer de anos. O motivo é que o estresse socioeconômico e a imprevisibilidade da pandemia atual têm o potencial de desgastar seu sistema biológico de tal modo que aumentam a incidência futura de doenças como diabetes, problemas cardiovasculares e problemas de saúde mental. Quem explica isso é o pesquisador americano Philip Fisher, diretor do Centro de Neurociência Translacional da Universidade de Oregon, Estados Unidos, onde estuda formas de mitigar os efeitos de adversidades vividas nos primeiros anos de vida. Fisher é também membro sênior do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard. Esta experiência está obviamente colocando uma enorme quantidade de estresse adicional sobre as crianças, sobre seus pais e na relação entre ambos. Ouvimos isso não só de famílias mais vulneráveis, mas também de famílias que têm mais recursos. O desconhecido, por si só, é estressante para todos, diz Fischer à BBC News Brasil. Nosso sistema biológico de resposta ao estresse é bem preparado para lidar com períodos de curta duração, mas pouco adaptado para períodos longos ou que têm um caráter tão desconhecido como o atual, prossegue Fischer. Não estamos biologicamente bem preparados para períodos que exigem uma ativação crônica desse sistema. E o que vemos acontecer é um desgaste no corpo, inclusive no bem-estar físico e mental. Nosso corpo sente que tem de ficar em nível alto de alerta o tempo todo. Nas crianças, cujo sistema biológico ainda é imaturo, isso pode levar ao estresse tóxico, que provoca mudanças químicas no corpo e desencadeia os problemas de saúde de longo prazo mencionados acima. Pesquisa mostra famílias mais estressadas e crianças mais agitadas. Por fim, existe o impacto de algo que nem sempre está sob o controle das famílias: as redes de apoio e cooperação comunitárias, mesmo que virtuais neste momento. Há estudos mostrando isso na época da epidemia de ebola no oeste da África. Os países africanos que tinham comunidades mais conectadas entre si foram os que tiveram comunidades que recuperaram mais rapidamente seu bem-estar. Nas comunidades mais isoladas, as dificuldades pós-pandemia duraram mais tempo, explica Fischer. Por isso, Fischer é parte de uma equipe que está enviando questionários a famílias americanas em quarentena para entender quais serão suas necessidades mais urgentes e quais serviços podem ajudá-las. Na primeira semana, resultados preliminares de 150 famílias apontam que elas viram aumentar consideravelmente seu nível de estresse. No questionário, uma minoria dizia que seus filhos estavam agitados e manhosos antes da pandemia. Agora, com as crianças confinadas em casa, sem ir à escola e sob circunstâncias mais estressantes, a maioria dos entrevistados disse que as crianças estavam mais agitadas e manhosas. Um dos objetivos da pesquisa é criar uma base estatística que ajude pesquisadores a mapear os impactos da pandemia nas famílias. O ineditismo da situação atual faz com que seja difícil traçar paralelos com outras situações trágicas anteriores. O mais provável, acredita Fischer, é que a pandemia cause efeitos semelhantes aos vividos por populações em situações extremas, como refugiados ou vítimas de períodos prolongados de fome. Com a epidemia do coronavírus, inúmeras pessoas tiveram que deixar seus locais de trabalho e exercer sua atividade em casa, junto com os filhos que tiveram suas aulas suspensas.
Na questão 774 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a convivência em família. Os liames sociais são necessários ao progresso, e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos, como esclarece a lei de sociedade. Portanto, é uma lei natural de Deus o convívio em sociedade, para que busquemos em conjunto de nossas aptidões e virtudes o progresso moral e intelectual. Com isso, o homem se organiza em núcleos familiares, onde espíritos simpáticos se reúnem a fim de auxiliar-se mutuamente na evolução durante a vida corpórea. Porém, em casos de familiares ou famílias desregradas ou desequilibradas, poder-se-á notar-se uma união expiatória, onde dois espíritos com divergências se unem pelo laço do sangue a fim de dar cabo às diferenças inferiores de sentimentos menos elevados. Por intermédio da justiça divina, o inimigo de outrora pode ser seu irmão na vida atual. Estes casos normalmente se devem a situações que se repetem em muitas encarnações, obrigando que uma maior proximidade entre os espíritos seja estabelecida a fim de se depurem os laços entre os espíritos. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas, também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito, do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, esclarece Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de maio de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.